Bom dia, turma do segundo ano. Chegamos na nossa querida sexta-feira, isso mesmo. Hoje, 28 de agosto de 2020. Bom, vamos começar com a nossa aula de arte. Então, pega o livro de arte. Livro de arte em mãos, cor rosa, cor rosa. Vamos para a página 51, aonde está falando dos sons, tá? Os sons. Na nossa aula passada, nós vimos as notas musicais em uma música. Então, quando é apresentada uma música, quando a pessoa canta aquela música, né? Apresenta-se também as notas musicais. E as notas musicais emite o quê? Emite um determinado tipo de som, tá? Aqui nós temos aqui um instrumento musical. São os instrumentos musicais que fazem produzir o som, tá? E esse instrumento musical aqui é a flauta. Então, esta flauta aqui, ela emite vários tipos de sons, tá bom? Vamos agora fazer a leitura no livro de arte, tá? Da página 51, para a gente conhecer um pouquinho dos sons. Os sons possuem 4 propriedades: altura, duração, intensidade e timbre. A altura é a propriedade do som que o caracteriza como grave ou agudo. Ela está relacionada com a frequência da onda sonora. Então, nós vimos aí que os sons, eles possuem 4 propriedades. Os sons possuem altura, possuem duração daquele som, período, intensidade daquele som, se é intenso, e o timbre do som, tá? Também é caracterizado o som como grave ou agudo. Bom, vamos por etapas então. Primeiro vamos saber o que é uma altura de um som, tá? Então nós vimos aí que os sons possuem 4 propriedades. O que é a altura de um som? A altura de um som é se ele está alto ou se ele está baixo. O som baixo significa que é um som grave e o som alto significa que é um som agudo, tá? Vamos dar aqui, escutar um exemplo de som grave, tá? A altura do som grave. Vamos ouvir agora um som alto grave, tá? Considerado alto e grave. Ouviram? E aí? Esse som se parece com o quê? É um animal. Que animal é este? Isso mesmo, é a vaca. Então, o som da vaca é um som alto e é um som grave, tá bom? A altura do som da vaca é grave, certinho? Agora vamos para a altura de um outro animal, de um som de um outro animal mais agudo. Agora nós vamos ouvir um outro tipo de som, tá? Mas agora um som agudo, tá? A altura deste som é agudo. Escuta só. E aí, escutaram? É um som de um passarinho, isso mesmo. E o som do passarinho é um som agudo, tá? A altura é agudo.
Então, nós vimos, tá, que a altura de um som pode ser grave e pode ser agudo, tá bom? Agora, nós vamos ouvir a intensidade do som. E dentro do som, nós temos o que? A intensidade. Lembra que tem os sons possuem 4 propriedades, quase que não sai. Então, nós vimos a altura do som, agora nós vamos ver a intensidade do som. Então, a intensidade do som é o quê? É o volume do som. Então, se o volume é maior, o som é forte. Se o volume é menor, o som é fraco. É como uma pessoa que está tocando violão. Se ele toca o violão com força, assim, com as suas notas musicais lá, rápido, né? Nós vamos ouvir que o som dele vai ser forte. Mas se ele tocar o som pausadamente, tá? Fraco, uma música mais calma, uma música romântica, a gente vai ver que o som é fraco, tá? Vamos ouvir então o volume aí de alguns sons. Escuta então a intensidade de um som forte. E aí, descobriram? É o som do avião, isso mesmo, o som do avião. É um som forte, a sua intensidade é forte. Vamos ouvir agora um outro som forte. E aí? Este som é o som do leão, isso mesmo, do rugido do leão, rei da selva, né? Considerado o rei da selva. Então, vocês ouviram 2 sons fortes, tá? Por que que ele é forte? Porque a sua intensidade é com força, tá? Dentro da intensidade, nós vimos aí o som forte. Agora nós vamos ouvir o som fraco. Vamos ouvir? E aí, descobriram que som é este? Isso mesmo, é o som dos pintinhos, tá? Som dos pintinhos é um som que tem intensidade fraca. Vamos ouvir outro? E aí, descobriram que som é este? É o som da água caindo no copo, tá? É considerado um som fraco. A sua intensidade é fraca. Agora nós vamos para a duração do som. Vamos conhecer um pouquinho do que é duração. A duração de um som é o tempo daquele som, tá bom? Que emite o som. Então, o tempo do som pode ser um tempo curto ou pode ser um tempo longo. Então, a duração é o tempo do som. Vamos conhecer, então, a duração de um som longo e de um som curto? Vamos ouvir, então, agora? Então, vocês viram aí o som de um despertador, isso mesmo. E a duração dele é uma duração longa, tá? O tempo é longo, tá? Agora vamos ouvir de um som curto. Escutem só, um som curto.
vocês ouviram o som de uma buzina. Então, o som da buzina é um som curto. A duração, o tempo dela é curto, tá bom? Então, dentro das 4 propriedades, nós já aprendemos sobre a altura do som, sobre a intensidade do som e a duração do som. Agora, nós vamos conhecer o timbre do som. Vamos conhecer, então? Bom, o timbre nada mais é do que o som, né? O som, seja o som da nossa voz, seja o som dos instrumentos musicais. Por isso que cada instrumento tem o seu timbre, por isso que cada pessoa tem o seu timbre de voz, certinho? Vamos ouvir aí alguns timbres. Você sabia que no ouvido da gente cada som tem uma cor diferente? A qualidade do som não é igual. Cada som tem um timbre natural. Você sabia que no ouvido da gente cada som tem uma cor diferente? A qualidade do som não é igual. Cada som tem um timbre natural. Bom, vocês ouviram aí então a musiquinha, o som? É um toque do quê? É o toque do violão, isso mesmo. Agora nós vamos ouvir o som deste instrumento musical. Vamos observar o timbre deste som. Este som é o som do violino, tá? Violino. E vocês ouviram o timbre dele. Então, cada instrumento musical tem o seu timbre, tá? Tem o seu som. Agora, nós vamos para as atividades, tá bom? Nós conhecemos, então, as 4 propriedades dos sons. E vimos que dentro dessas 4 propriedades dos sons, cada um é diferente do outro, tá? Na atividade aí, está pedindo para vocês pintar o que se pede. Então, nós vamos identificar se os sons agudos, qual é o som agudo e qual é o som grave, tá? Então, no primeiro aí tá falando: com ajuda, identifique quais são os sons agudos mais fininhos e os mais graves mais grossos. Pinte em cada grupo que se pede. O animal que tem um som mais agudo, vocês acham que é o pássaro ou o pato? Vamos ouvir então? Bom, vocês ouviram aí o som do pássaro, tá? Agora vamos ouvir o som do pato. Bom, agora vocês ouviram o som do pato, tá? Qual é o som agudo aí? O som agudo é o som do pássaro ou é o som do pato? O que vocês acham? Muito bem, quem falou o som do pássaro? Então, o som do pássaro é mais agudo, tá? Então, o som agudo é um som mais longo, tá? Agudo é um som longo. E vimos que o som grave é um som baixo, tá? Bom, então vocês irão pintar somente o pássaro, porque o passarinho é um som agudo,
certinho? O som que o passarinho canta é um som agudo. Próxima imagem aí, o animal que tem o som mais grave é a coruja ou o passarinho? Opa, nós já descobrimos aí que o pássaro tem som agudo. Então vamos ouvir o som da coruja? Escutaram o som da coruja? Então, o som da coruja é considerado um som grave, tá? Um som grave, é um som curto, certinho? Então, vocês irão pintar quem? Pintar a coruja aí, tá? Pinta a coruja. Depois nós temos aí, pinte o animal que tem o som mais grave e marque um X no que tem um som agudo. Então, dentro desses animais aí, o som mais grave é qual? O som mais grave é do pato ou do pássaro? É do pato, tá? Lembra lá? Porque na primeira imagem lá do passarinho e o pato do passarinho é agudo. Então, do pato é grave. E marca um X no que tem um som agudo do passarinho. Então, o último aí, vocês irão pintar o pato e fazer um X no passarinho, tá bom? Porque o pato tem um som grave, tá? Vamos ouvir aí o som de alguns animais e informar se o som é grave ou agudo. Este som é o som do macaco. O som do macaco é um som agudo. Isso mesmo, é um som longo, agudo. Este também é um som agudo, é o som do lobo. Bom, este aí é o som do elefante, é um som grave. Bem, então nós conhecemos aí alguns sons de animais, de objetos, tá bom? Que podem ser graves ou podem ser agudos. E suas propriedades, isso mesmo, tá? Então por hoje é só no livro de arte, somente página 51 aí, tá? Que vocês irão responder, certinho? Aonde está falando sobre as propriedades dos sons, isso mesmo, tá? Agora nós vamos para a aula de português. Lembra da atividade de ontem? Vamos fazer a correção dela, tá? Agora nós vamos fazer um ditado, isso mesmo. Pega o caderno de caligrafia pra gente fazer um ditado, certinho?